Ora então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de Invasoras às Quartas, da Rede de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, INVECO, da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Hoje tenho o prazer de ter comigo, connosco aqui, a Cátia Bartilotti. Deixem-me pôr aqui a Cátia no spotlight para toda a gente. Obrigada, Cátia, por teres aceitado o convite. A Cátia é investigadora do IPMA, um instituto do qual tenho ouvido falar muito recentemente, bastante nas notícias por causa dos terremotos, mas no IPMA fazem várias coisas. O IPMA é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a Cátia é também investigadora do MAR, que é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. E a Cátia hoje vem-nos falar de ambientes marinhos, que não é assim tão comum nas nossas sessões, e é sempre um prazer ouvir falar, porque também é a área onde eu trabalho. A Cátia estuda biodiversidade em invertebrados marinhos e usa o que se chama taxonomia integrativa. Para quem não sabe o que completa a identificação dos organismos com base na morfologia com estudos moleculares, análise genética. A Cátia faz, entre outras coisas, a descrição dos indivíduos, mas também dos estados larvares, a filogenia e filogeografia de algumas dessas espécies, então tem assim um trabalho bastante variado. Antes de vocês entrarem, a Cátia estava-nos a contar do tempo que passa embarcada no alto mar a recolher amostras e a fazer estudos, então a vida da Cátia é sempre muito interessante e tivemos a sorte de a apanhar entre campanhas e nos poder estar aqui a dar esta palestra. Mais recentemente, a Cátia começou a trabalhar com espécies não indígenas, não é? E é nessa condição que ela está cá hoje, como convidada. A Cátia tem coordenado a parte da componente científica da avaliação do estado das espécies não indígenas no âmbito de uma diretiva europeia que todos os Estados-membros têm que implementar, que é a Diretiva 4 de Estratégia Marinha, e a Cátia é responsável pela parte da avaliação do estado aqui na zona de Portugal continental. E tenho participado em vários grupos de trabalho internacionais, não vou agora dizer o nome deles todos, mas que têm trabalhado e desenvolvido metodologias, tecnologias para tentarmos apanhar, estar a par das introduções todas que nós já sabemos que são muitas e gerir esta questão das invasões biológicas. Além da imensa produção científica que a Cátia produz, a Cátia também tem muitas atividades de transferência de conhecimento e então é nessa condição que está cá hoje e nós estamos muito contentes de ouvir falar dos intrusos no nosso mar e das políticas que os regulam. Muito bem-vinda, Cátia. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e vou fazer aqui a partilha do meu ecrã, que já não começou assim muito bem, peço-vos desculpa. Ahm, Portanto, compartilhar e agora está, certo? Certo, ótimo. Pronto, então eu acho que durante esta apresentação pelo menos vão ficar a conhecer um bocadinho do nosso trabalho e de como que no IPMA não se faz só meteorologia e avisos por causa dos sismos, não é? Portanto, hoje tenho o prazer de vos falar deste assunto, que não é um assunto, portanto, é um assunto novo para mim também, ou pelo menos que só tem ocupado talvez os últimos anos de trabalho. E na verdade começo por vos falar um bocadinho dos sítios onde que a Eliana referiu como sendo as minhas afiliações. Portanto, primeiro o Maré Nova, de onde faço parte do grupo das invasões biológicas, coordenado pela Paula Chainho, Filipe Ribeiro e o Pedro Anastácio. Alguns destes colegas vocês já ouviram falar. Dentro do Maré Nova propriamente dito, o Mar Lab, que é um laboratório de investigação marinha de risco ambiental, em que, com o meu colega Jorge Lobartiaga, estamos a coordenar a linha de investigação dedicada à taxonomia integrativa e ecologia molecular. Na verdade, não é disparatado que através da taxonomia integrativa acabe por chegar às espécies não indígenas, porque não é um assunto de que vos vá falar hoje, mas para nós identificarmos uma espécie não indígena, temos que ter uma boa diagnose da espécie, ou seja, temos que ter a certeza que é aquela espécie com aquele nome. E estas ferramentas com as quais nós trabalhamos ajudam-nos nesta identificação.
Já no IPMA, que é um instituto que a maior parte das pessoas conhece, não é? Porque diariamente penso que é um dos sites mais visitados do nosso país. O IPMA, na verdade, é um laboratório de Estado que está integrado na administração indireta do Estado e que é dotado de autonomia administrativa e financeira. E que tem responsabilidades ao nível do território nacional nos domínios do mar e da atmosfera, daí que toda a gente fica muito aborrecida quando há o sismo e o site do IPMA está em baixo, não é? Na verdade, prossegue com atribuições do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura e Pescas, e este esquema muito complicado, na verdade, é o organigrama do nosso instituto, e aquilo que eu, apesar de ter muitas letras muito pequeninas com muitas siglas, o importante a reter aqui é que a missão do Instituto é promover e coordenar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a prestação de serviços no domínio do mar e da atmosfera, assegurando a implementação das estratégias e das políticas nacionais nas suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento económico e social, sendo a autoridade nacional nos domínios da meteorologia aeronáutica, do clima, da sismologia e do geomagnetismo. Na verdade, é uma instituição de referência a nível internacional pelo rigor e eficácia, com que cumpre as suas funções técnico-científicas de apoio e suporte à ação do Estado. E é neste sentido que, por exemplo, a divisão em que eu trabalho tenha a coordenação de uma série de escritores de que vos vou falar à frente, da tal diretiva de que a Eliana falou. Para isso, preciso, ou achei que era importante definir as espécies não indígenas. Eu hoje estou-vos a falar de espécies não indígenas marinhas, ou que ocorrem na zona de transição, e por definição, as espécies não indígenas têm outras denominações, não é? Podem ser chamadas de espécies exóticas, de espécies não nativas, alóctones. Na verdade, são espécies, subespécies ou taxa que são introduzidos fora da sua área de distribuição nativa ou da área potencial de dispersão natural, através de uma qualquer parte de um organismo, gâmete ou propágulo capaz de sobreviver e posteriormente reproduzir-se. O que é que isto quer dizer? Que é alguém que chega, mas que não pertence àquele sítio e que vem de longe à partida. Dentro desta definição é fundamental definir também a biodiversidade, porque, na verdade, a biodiversidade em si, por definição, corresponde à variedade da vida na Terra em todas as suas formas. Esta imagem que vocês veem aqui, com este círculo que diz no centro natureza e biodiversidade, mostra a complexidade de uma série de atividades e portanto, de várias atividades, várias necessidades que nós temos e vamos encontrar junto da natureza e da biodiversidade. Coisas tão variadas como a sociedade, como a investigação, como o bem-estar a nível humano, como a segurança alimentar. Portanto, todas estas questões se relacionam e se fundamentam na biodiversidade. No entanto, também tem sido muito referido que esta biodiversidade está a ser ameaçada. E entre as 5 principais causas para a perda da biodiversidade, nós temos as alterações na utilização da terra e do mar, como, por exemplo, é muitas vezes referido e vemos nas notícias diariamente a referência à desflorestação, por exemplo, a exploração dos recursos naturais, com a questão da sobrepesca, a questão das alterações climáticas, a poluição e, finalmente, as espécies invasoras. Na verdade, as espécies invasoras são apontadas sempre como uma das grandes ameaças à biodiversidade. E se nós tomarmos atenção ao relatório sobre a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, vemos que o subtítulo, e eu resolvi pôr aqui portanto, esta capa de relatório, porque tem esta frase muito, muito filosófica quase, com a questão de trazer a natureza de volta às nossas vidas, ou seja, há que haver aqui pensar nesta nossa dependência da biodiversidade. É importante então definir como é que estas espécies não indígenas chegam. Elas chegam
a vários sítios, e se nós estamos a falar de espécies não indígenas marinhas ou que nos aparecem em zonas de transição, nós estamos a falar das zonas com maior risco de introdução destas espécies não indígenas. Os registros das espécies não indígenas em território nacional, e eu estou exclusivamente a falar do território continental, acontecem ao longo de todo o país. Normalmente, como é lógico, estão associadas, ou associados, desculpem, os registros estão associados a estuários e zonas costeiras, onde existe uma maior pressão antropogénica e onde estão as atividades humanas ligadas às vias de introdução destas espécies. Nos estuários e nas áreas costeiras estão localizados normalmente os portos, as marinas de recreio e as aquaculturas, e são estas, na verdade, são estas as estruturas que comportam estas atividades ligadas às vias de introdução. A grande maioria das espécies não indígenas em Portugal continental estão reportadas nos concelhos de Lisboa e Setúbal, em particular nos estuários dos rios Tejo e Sado, respectivamente. Poderá ser porque é assim de verdade, ou poderá ser porque efetivamente estas também são zonas mais estudadas. Como é que estas espécies chegam? Chegam através de uma série de vias e vetores de introdução. Estas vias e vetores de introdução estão definidas, estão categorizadas, e estão categorizadas de acordo com aquela que é a Convenção da Diversidade Biológica, ou seja, esta convenção definiu em três grandes grupos: o grupo das vias de transporte intencional, a via dos transportes não intencionais e o transporte sem mediação humana. E dentro destes três grandes tipos de vias, nós encontramos 6 vias principais, portanto, a libertação na natureza, a fuga do confinamento, o transporte, na parte, nas vias intencionais, temos já o transporte como contaminante ou o transporte clandestino, e finalmente, dentro daquelas que são consideradas as vias de transporte sem mediação humana, temos os corredores e aquelas que não conseguimos explicar como é que nos chegaram. Temos dentro deste conjunto, nesta organização, digamos, temos cerca de 44 subcategorias que englobam coisas tão vastas quanto o contaminante em organismos da aquacultura, ou as incrustações nos cascos dos navios ou as águas de lastro. Portanto, há um sem número de vetores, de subcategorias que estão identificados. Porque é que é importante nós sabermos ou categorizarmos estas vias e vetores de introdução? Porque só sabendo como é que elas chegam e de que forma é que elas chegam é que nós conseguimos depois geri-las de alguma forma. Em território nacional, aquilo que nós percebemos é que cerca de 60% das espécies não indígenas marinhas têm a sua chegada associada à navegação, ou seja, tiveram como potenciais vetores de introdução as águas de lastro e as incrustações nos cascos dos navios ou outros. Perto de 20% dos registros de espécies não indígenas têm a sua introdução provável relacionada com a aquacultura, e uma percentagem de espécies não indígenas, cerca de 10%, continua a não ter uma via ou vetor de introdução atribuído. O que pode ser um problema, porque efetivamente estas poderão ser mais difíceis de gerir. De onde é que as espécies nos chegam? Portanto, aqui estamos a falar de qual é a sua distribuição nativa. Normalmente, quando nós falamos de espécies não indígenas, estamos a falar de espécies para as quais a distribuição nativa é conhecida. Senão estaríamos a falar de espécies criptogénicas, que é outro nome complicado, mas que hoje não interessa aqui muito. Na verdade, as espécies não indígenas chegam-nos um pouco de todo o mundo. No caso particular de Portugal continental, aquilo que nós verificamos, e esta figura vem de uma publicação relativamente recente que analisou as espécies não indígenas estabelecidas, portanto, aquelas cujo estado populacional era certamente estabelecido. Aquilo que nós vemos é que aqui na zona onde está Portugal, portanto a Baía da Biscaia e a Costa Ibérica, cerca de 40% ou mais de 40% das espécies chegam da zona do Pacífico. Mas realmente
a importância maior de nós dedicarmos tempo ao estudo e a todas estas questões relacionadas com as espécies não indígenas são o facto delas causarem impactos. Portanto, elas causam impactos negativos, ou seja, efeitos adversos, e em particular as espécies não indígenas que por alguma razão adquirem um comportamento invasor, podem afetar múltiplos setores políticos e atividades relacionadas, exigindo por isso uma gestão eficaz. Este slide mostra-nos exatamente uma adaptação de uma figura da União Internacional para a Conservação da Natureza, em que nós temos uma série de impactos negativos listados por ação das espécies não indígenas invasoras. São eles, por exemplo, a competição, a herbivoria, a predação, o parasitismo, a hibridação, as bioincrustações, o envenenamento, a transmissão de agentes patogénicos e as interações com outras espécies não indígenas. Todos estes impactos resultam normalmente em impactos reais a nível socioeconómico e ambientais. Dentro dos impactos socioeconómicos, por exemplo, temos os danos agrícolas, o acesso reduzido à água, os danos a infraestruturas, a saúde humana, os danos às florestas, os efeitos no turismo. Já nos ambientais temos, por exemplo, modificação da hidrologia, o declínio das espécies nativas, a erosão dos solos, a alteração da produtividade primária, a saúde da planta animal e a degradação dos habitats. Quando eu vos falo destes impactos, vocês veem que grande parte destes impactos espelham aquilo que se passa no meio terrestre. Isto porque é muito difícil avaliar o que acontece no meio marinho. No entanto, nas figuras que vos ponho aqui ao lado, tentei mostrar um pouco dos impactos que aconteceram e que acontecem ainda na nossa costa, como é o caso, por exemplo, das marés vermelhas, que além de impactarem o turismo, podem também impactar ao nível por exemplo, da não apanha de moluscos bivalves, porque poderão estar contaminados com uma série de microalgas tóxicas, por exemplo, e poderão acusar toxinas, e por isso nessas alturas não é aconselhado o consumo destes organismos. Já nesta figura aqui, aquilo que vocês veem nesta corda é uma corda de mexilhão, de cultivo de mexilhão, que está completamente coberta por uma espécie de ascídia, que é um pequeno invertebrado, mas que na verdade a perda para estes produtores de mexilhão, em termos de produção, foi muito grande. Já nesta imagem que tem esta poliqueta muito colorida e muito com umas sedinhas brancas, aquilo que vocês têm aqui é um verme de fogo que foi apanhado no Algarve e que na verdade pode causar irritação cutânea e pode causar mesmo alguma dor quando em contacto com a pele. E finalmente nesta imagem aqui temos uma série de anisaquídeos, provavelmente no abdômen de um peixe, que ainda estamos todos a tentar perceber como é que os poderemos monitorizar e efetivamente avaliar os efeitos que têm. Neste sentido, o mais importante realmente e o mais expressivo são os tais efeitos adversos ao nível da economia, não é? E quando nós podemos, este artigo também não é um artigo muito antigo, mas quando nós comparamos os custos totais observados com os potenciais, por exemplo, em áreas protegidas, percebemos que são valores muito elevados. E mais importante ainda, quando nós tentamos perceber qual é o setor impactado. Ao nível do impacto, percebemos que a maior parte dos setores impactados são aqueles que estão sempre relacionados com as partes interessadas e com o ambiente em si. Portanto, é mesmo importante evitarmos este tipo de efeitos adversos. Mais recentemente, neste relatório do IPBES, aquilo que se percebeu foi que, ou aquilo que foi dito, aliás, isto é uma notícia do Público, é que as espécies invasoras conseguem ter um impacto superior ao produto interno bruto de Portugal. Portanto, só estes números é que nos dão realmente a noção
da importância do estudo deste grupo de espécies. Neste relatório afirma-se que cerca de 36% é quando se prevê que o número de espécies invasoras possa aumentar até 2050, tendo como referência o ano de 2005. Portanto, imaginem este número a crescer de forma muito expressiva. Há, no entanto, aqui uma outra questão que tem que ver com os impactos positivos, que muitas vezes não se falam, mas se lembram daquele esquema com muitas caixinhas portanto, das vias e vetores de introdução, havia vias que eram intencionais de introdução. E, por exemplo, temos o caso do controle sanitário, em que poderá haver uma introdução intencional para o controlo de algum tipo de problema que exista. Neste caso particular, temos a gambúsia que foi introduzida em meio aquático para conseguir controlar o mosquito capaz de transmitir malária. Temos aqui outro caso, que é o caso deste pequeno crustáceo que vocês veem aqui com umas antenas muito grandes. As espécies não indígenas podem fornecer um habitat adequado e ser fonte, ou ser fonte de alimento. Neste caso particular, este copépede é uma Acarsia tonsa, é uma espécie de copépede que se veio a provar fazer parte da dieta da sardinha, portanto da sardina pilcardus. E, por outro lado, podem constituir uma fonte de receita para a economia local. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que espécies como o lagostim vermelho de Louisiana, para quem foi desenvolvido um plano de ação e que a partir desse momento passou a ser vendido em grandes superfícies, como por exemplo o pingo doce, ou espécies como o caranguejo azul, que está a ser, o caranguejo azul e as medusas como a Blackfordia virginica estão a ser exploradas no sentido de serem aproveitados em, por exemplo, alta cozinha, ou o facto destas imagens relacionadas com a apanha ilegal de Rhoditapes filipinarum. Todas estas espécies são espécies, e nestes casos particulares, espécies com um comportamento invasor identificado, que na verdade são ao mesmo tempo fonte de receita. O que fazer? Portanto, o que fazer, na verdade, é criar medidas políticas e legislativas para o meio ambiente marinho e zonas de transição, porque os impactos ecológicos e económicos das espécies não indígenas invasoras ascendem a valores muito altos e, portanto, é fundamental que se criem regras aplicáveis à escala global capazes de prevenir, minimizar e eliminar os riscos para a biodiversidade, a pesca, o turismo e a saúde humana. Há também, para isso, que desenvolver métodos e aprovar protocolos no âmbito de convenções europeias ou internacionais para avaliar as tendências relativamente à abundância, ocorrência temporal ou distribuição espacial das espécies não indígenas e monitorizar e implementar um sistema de alerta, definir mecanismos de detecção precoce e aprovar medidas para a gestão de espécies não indígenas. Na verdade, é um bocadinho disto que eu vos vou falar a partir daqui. Ou seja, vou-vos falar destas tentativas de conseguir gerir de alguma forma as espécies não indígenas, principalmente aquelas que poderão ou não ter comportamento invasor. A primeira diretiva de que vos falo é aquela que a Eliana referiu, portanto é a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha. É uma diretiva europeia que foi publicada em 2008 e que foi alterada em 2017 e que determina em si o quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio marinho, de forma a definir quais os Estados-membros que devem tomar as medidas necessárias para obter ou manter o bom estado ambiental do meio marinho até 2020. Esta pronto, é a forma inicial da diretiva. Como devem calcular, esta data foi já adiada e, na verdade, este esquema que vocês veem aqui com estes ciclos mostra, é uma representação esquemática do que é a diretiva. A diretiva em si comportou uma avaliação inicial em 2012, avaliação esta que foi seguida, ou melhor, que é seguida de ciclos de 6 anos. Portanto, a cada 6 anos nós temos que avaliar o meio marinho. Esta avaliação, ou dentro de cada ciclo de avaliação, dever-se-á também fazer um programa de monitorização que deverá ser implementado e um programa de medidas que deverão ser avaliadas e revistas. Quando nós olhamos para a diretiva, nós vemos que
efetivamente, esta diretiva comporta cerca de 11 descritores, ou seja, cada Estado-membro deve proceder à avaliação do estado ambiental das águas marinhas a cada 6 anos, com base numa lista de características enumeradas, expressões e impactos, de cerca de 11 descritores. Estes descritores são tão variados quanto a diversidade biológica, as espécies não indígenas, espécies comerciais e de peixes e moluscos, elementos das cadeias tróficas, eutrofização, integridade dos fundos, alteração das condições hidrográficas, concentração dos contaminantes no meio marinho, contaminantes dos peixes e mariscos para consumo humano, lixo marinho e ruído marinho. Portanto, ruído submarino, desculpem. Como veem, passamos aqui vários tipos de descritores. O descritor 2 é aquele que que inclui o assunto de que hoje vos falo. E porque é que vos estou a falar? Porque efetivamente o IPMA, como referiu a Eliana, tem a coordenação científica, técnico-científica deste relatório. Neste momento, nós estamos no segundo ciclo de avaliação. Este segundo ciclo de avaliação compreendeu dados recolhidos entre 2016 e 2021. E este relatório, com a reavaliação dos efeitos reais ou potenciais das espécies não indígenas, encontra-se atualmente em consulta pública. Portanto, se vocês quiserem, eu penso que estará em consulta pública até dia 1 de março. Atualmente, faço-vos aqui um breve resumo, porque uma vez que ainda está em consulta pública, ainda não é oficial, mas faço-vos aqui um breve resumo dos dados que nós apresentamos neste relatório. Portanto, como vos disse no slide anterior, cada descritor tem elementos dos critérios e normas metodológicas aplicáveis. No caso do descritor 2, nós temos um primeiro critério dedicado às espécies não indígenas recentemente chegadas, ou seja, às novas chegadas. O que é que isto quer dizer? Que no ciclo que se encontra em avaliação, eu vou contar as espécies não indígenas que chegaram e onde é que chegaram e simplesmente as listo e apresento-as neste relatório. Desejavelmente, futuro, o que se pretende é que existam formas de verificar se há valores limiares para cada Estado-membro, ou neste caso estão-se a discutir valores limiares para cada sub-região, aquilo que é desejável é que o número de novas introduções não ultrapasse esse valor limiar que estará aceite. Neste ciclo ainda não tínhamos um valor limiar, no entanto, verificámos no continente 38 novas introduções e, portanto, neste período de 6 anos. E, portanto, é este o dado mais importante deste relatório relativamente às espécies não indígenas. Os outros dois critérios para este descritor são as abundâncias de espécies não indígenas estabelecidas, e é um critério secundário, portanto é um critério que não obriga à avaliação. No entanto, aquilo que nós fizemos foi listar todas as espécies não indígenas para o continente. Neste momento temos cerca de 186, das quais cerca de 53% estão estabelecidas e 34% estão amplamente distribuídas. O que é que isto quer dizer? Se vocês virem este mapazinho aqui de Portugal continental, temos 3 áreas, a área A, B e C, e aquilo que nós verificámos é que havia 34% das espécies que já estavam nas 3 áreas. Algumas destas espécies poderão ter, ou melhor, estão assinaladas como tendo comportamento invasor, numa lista que vos falarei mais à frente. Finalmente, o critério 3 tem em conta os efeitos adversos pelas espécies não indígenas e, neste caso particular, a única espécie para a qual foi verificado um comportamento mesmo invasor foi a Regulopteryx okamure. No entanto, esta espécie foi listada no Regulamento de Execução 2022-1203 da Comissão, e este regulamento aquilo que faz é atualizar a lista de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União Europeia e, portanto, uma vez que ela já está aí listada, o procedimento dito ou tido como correto foi seguido. Isto é só para vos dar a nota de que existem uma série de guias produzidos no âmbito de um projeto que é o Biomar PT,
cujo objetivo era aumentar as competências para assegurar a implementação da Diretiva 4 de Estratégia Marinha em Portugal continental. Estes guias estão todos disponíveis online e, na verdade, apesar de serem de 2016, continuam a ser muito úteis porque têm uma série de espécies de macroalgas, briozoários, moluscos, tunicados e crustáceos que continuam a poder ser identificados através destes guias. Portanto, se quiserem, se tiverem interesse, é só procurá-los online. Esta diretiva de que vos falei antes, portanto, é uma diretiva europeia e por isso também existe uma coordenação a nível europeu, coordenação essa assente no Joint Research Centre, cujo objetivo é a ciência e o conhecimento na Comissão Europeia. E este Joint Research Center aquilo que faz é organizar as pessoas, os experts que pertencem, dos vários Estados-membros num grupo de trabalho este que vai discutir coisas tão variadas quanto o que é que devemos considerar na nossa avaliação, devemos incluir todas as espécies ou devemos excluir, por exemplo, os parasitas, deveremos ter em atenção a inclusão de microalgas, como é que vamos fazer o cálculo dos valores limiares, portanto, todos estes assuntos são discutidos neste grupo de trabalho. Na verdade, tudo isto servirá para apoiar as políticas da União Europeia. Esta rede de experts é denominada por MSFD D2 Expert Network NIS e é um grupo de trabalho bastante ativo que faz uma série de workshops, que produz relatórios e também tudo isto está disponível online e em formato de ciência aberta. Deste grupo surge também aquilo que é o EASIN, ou seja, o European Alien Species Information Network, que nada mais é do que uma base de dados, é uma iniciativa do JRC, e esta base de dados foi estabelecida em reconhecimento da crescente e grave ameaça representada pelas espécies não indígenas na Europa. Na verdade, ela própria é uma ferramenta de trabalho, uma vez que compila informações de espécies não indígenas de diversas fontes e disponibiliza ferramentas web e serviços interoperáveis que podem ser utilizados por formuladores de políticas, investigadores, partes interessadas e o público em geral. Na verdade, é um sistema de informação que facilita a implementação do regulamento da União Europeia sobre espécies exóticas invasoras e, como vocês podem ver pelos números aqui em baixo, tem um catálogo com cerca de 14.300 registros e uma série, sem número de observações de espécies. Aquilo que já referimos nos slides anteriores, mais do que uma vez, é então este regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Portanto, isto é um nome gigante, mas basicamente surgiu um regulamento, o Regulamento 1143 de 2014, cujo objetivo era estabelecer as regras para prevenir, minimizar e atenuar os impactos negativos da introdução e propagação de forma intencional e não intencional de espécies não indígenas na biodiversidade e nos ecossistemas. Mais tarde, este regulamento, ou a execução deste regulamento foi assegurado pelo Decreto-Lei 92 de 2019 e neste Decreto-Lei estabeleceu-se o regime jurídico aplicável ao controle, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas da flora e da fauna, e é neste regulamento que é disponibilizada a Lista Nacional de Espécies Invasoras, constante no seu anexo 2º. Porquê é que isto é importante? Porque isto, na verdade, é também uma consequência da Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030. Aquilo que se verifica é que, nestes documentos, há uma série de medidas que incidem na introdução intencional e não intencional de espécies não indígenas invasoras na União Europeia e a sua libertação no ambiente, na necessidade de criar um sistema de alerta precoce e de resposta rápida e de gerir as espécies não indígenas invasoras propagadas na União Europeia. Ao nível da Comissão, aquilo que faz é listar as espécies não indígenas invasoras que suscitam preocupação na União Europeia e esta lista deve ser atualizada. Portanto, existe este Regulamento de Execução 2019 de 1262,
que altera o Regulamento de Execução de 2016/1141, atualizando a lista de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União. Porque isto realmente, ter muitas listas, mas depois não as atualizar ou não as sincronizar de alguma forma, não faz muito sentido. Também ao nível dos Estados-membros, a Lista Nacional de Espécies Indígenas, de espécies não indígenas invasoras, consta no anexo 2º, e aquilo que está previsto é que seja revista com uma periodicidade não superior a 6 anos. Finalmente, a lista de espécies sujeitas ao regime de exceção também figura nestes documentos, e, por exemplo, nesta lista de espécies sujeitas ao regime de exceção, temos espécies que poderão ter algum tipo de interesse económico. No caso de Portugal, nós temos, com licença, a magalhãs gigas, ou seja, a ostra japonesa. Este regulamento do Parlamento Europeu para a prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras, aquilo que faz, de uma forma muito simples, muito simplista, na verdade, tentei pôr aqui de uma forma fácil o que é que está no regulamento. Portanto, temos a lista de espécies não indígenas invasoras que suscitam preocupação no Estado-membro, e esta deverá estar associada a um sistema de gestão, controle e alerta. E este sistema de gestão, controle e alerta inclui uma série de passos. Esses passos são um sistema de vigilância, uma detecção precoce, uma rede de alerta, uma notificação à Comissão Europeia, medidas preventivas, planos de controle, contenção ou erradicação, planos de ação para as vias prioritárias, procedimentos fronteiriços. Portanto, em Portugal, aquilo que acontece é que esta lista está disponível no tal anexo 2º do Decreto-Lei 92 de 2019, e foi atualizada no tal Decreto-Lei exato, está no anexo 2º do Decreto-Lei 92 de 2019, desculpem. E aqui neste link do ICNF vocês podem aprender um pouco mais sobre todas estas questões, se não as souberem. Para entender isto um pouco melhor, dou-vos o exemplo de 2 planos de ação recentemente aprovados, não é? Temos o plano de ação para o controle da ostra japonesa, Magalhãs gigas, em Portugal continental, que, como vos disse no slide anterior, é uma espécie que tem o regime excepcional, porque é uma espécie usada na aquicultura e foi identificada no tal anexo 3º. Na verdade, aquilo que se fez foi um plano de controlo com vista à salvaguarda de efeitos indesejáveis que a sua produção possa provocar na conservação da natureza e na biodiversidade, de que forma, criando este plano de controlo ao nível dos locais de amostragem, ou seja, dos estabelecimentos aquícolas autorizados pela DGRM, a Direção-Geral dos Recursos Naturais, para a produção em águas marinhas, incluindo as de transição. Estes locais de amostragem estão definidos, são o estuário do Rio Lima, a Ria de Aveiro, o estuário do Rio Mondego, o estuário do Rio Sado, a Ria de Alvor, a Ria Formosa e o estuário do Rio Guadiana, e aquilo que se pretende é que o plano de ação em si seja aplicado a todas estas ações, a todos estes locais. O que é que este plano de ação faz? Este plano de ação vai monitorizar os parâmetros de qualidade ambiental, determinar a espécie e a respectiva pleidia. Isto porque existem regras de cultivo desta espécie, nomeadamente de que só se podem cultivar organismos triploides, que assim não se podem reproduzir nos sítios de produção. Temos depois o exemplo do plano de ação para as vias prioritárias de introdução não intencional de espécies exóticas invasoras em Portugal continental, e este é um plano de ação, tal como o nome diz, direcionado para as 11 vias prioritárias identificadas à partida como sendo aquelas que são responsáveis pela maioria das introduções de espécies exóticas invasoras em Portugal continental. E aqui estamos a falar de todas as espécies exóticas invasoras, portanto, não só marinhas. Aquilo que acontece é que algumas destas espécies foram agrupadas de acordo com as semelhanças algumas destas espécies, não, desculpem, destas vias foram agrupadas de acordo com as semelhanças das suas características e da sua abordagem, e, portanto, aquilo que o plano de ação faz é descrever as vias de introdução, os objetivos, as medidas previstas, o planeamento financeiro e o cronograma, em vários tomos, cada um dos tomos dedicado
a uma ou mais vias de introdução. Portanto, no caso particular do meio marinho, nós temos aqui o tomo 1 dedicado à via da aquicultura e à via contaminante em animais, e o tomo 2, que é a via de incrustação em cascos de embarcações. As entidades responsáveis pela coordenação e as outras entidades que serão responsáveis pelo apoio à implementação estão atribuídas a cada um destes conjuntos de vias de acordo com as respectivas atribuições. Por exemplo, ponho-vos aqui o exemplo da via aquicultura e via contaminante de animais, que figura no tomo 1 deste plano de ação, em que o líder é a DGRM, mas o trabalho vai ser desenvolvido com o apoio do ICNF, da DRAP, da DGPM e do IPMA. Em relação aos critérios de seleção das vias prioritárias de introdução destas espécies exóticas invasoras, na verdade, estas vias não foram decididas arbitrariamente, tiveram critérios e foram decididas com base, por exemplo, no maior número de taxa listados como exóticos invasores, e aqui daí serem tantas vias associadas ao meio terrestre, não é? A maior parte são espécies terrestres, serem vias de introdução de espécies exóticas invasoras cujos danos potenciais podem ser mais gravosos e serem vias mais difíceis de controlar. Entretanto, outra grande medida, ou outra grande medida de controlo das espécies exóticas invasoras ou das espécies não indígenas em geral, é a Convenção Internacional sobre o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios. Na verdade, a Organização Marítima Internacional, enquanto agência especializada das Nações Unidas responsável pelo desenvolvimento de normas globais para a segurança dos navios e proteção do meio marinho, contra os impactos nocivos do transporte marítimo, em 92, durante uma conferência, decidiu apresentar uma resolução para o problema da introdução de espécies não indígenas pelas águas de lastro. E, portanto, em 2004, a OMI, não é? A Organização Marítima Internacional, adotou através de uma conferência diplomática esta convenção. A figura que vos ponho aqui é absolutamente assustador, este número, não é? Porque de cada vez que há uma descarga de lastro, aquilo que acontece é que há cerca de 10 bilhões de toneladas de águas de lastro a serem libertadas. E isto equivale a 4 milhões de piscinas olímpicas de água a ser libertada. Agora imaginem o que é essa quantidade de água, que poderá ter alguns organismos, nomeadamente organismos planctónicos, a ser libertada numa zona onde poderá até ser favorável à sobrevivência daqueles organismos. Talvez isto por si só tenha mesmo, ou melhor, isto por si só justifica que se obrigue à implementação da Convenção. Aquilo que acontece é que há uma série de casos de estudo locais e regionais para avaliar a viabilidade das exceções, ou seja, a descarga das águas de lastro na origem, e as isenções, ou seja, o baixo risco de novas introduções no âmbito da Convenção. E aquilo que se está a tentar atualmente é orientar uma implementação normalizada. O que é que isto quer dizer? Se vocês olharem para esta figura, também percebem que os tempos que estão aqui assinalados já foram ultrapassados. Portanto, este 2024, que dizia que todos os navios deveriam ter o D2 Standard a 8 de setembro de 2024, e este D2 Standard quer dizer que especifica o número máximo de indivíduos viáveis que deve ser encontrado numas águas de lastro. Portanto, isto quer dizer que os navios têm que ter, de alguma forma, instalado um sistema que garanta que a maior parte dos organismos morre. Este número é só indicativo, porque na verdade ainda não há, ainda não chegamos a este ponto, portanto ainda há trabalho a fazer. Temos então agora a Convenção OSPAR, que é outra das convenções que
pela qual Portugal, ou que Portugal pertence, não é? É uma convenção marinha regional constituída com o objetivo de proteger o meio marinho do Atlântico Nordeste e baseia as suas decisões e recomendações numa abordagem ecossistémica sob o princípio de precaução e o princípio do poluidor-pagador, com as melhores técnicas disponíveis e as melhores práticas ambientais. No âmbito da OSPAR, aquilo que acontece é que também há uma preocupação com as não indígenas e aquilo que se faz no âmbito da Convenção OSPAR é o registro das tendências de novas introduções por atividades humanas na área marinha OSPAR para determinar a eficácia das medidas destinadas a reduzir as mesmas. À semelhança da Diretiva 4 de Estratégia Marinha, também a Convenção OSPAR exige a entrega de um relatório, neste caso o Quality Status Report, que foi entregue em 2023 e onde as tendências de novos registros de espécies não indígenas, um indicador da Convenção OSPAR, aquilo que se verificou foi que há uma série de análises feitas, mas se vocês virem aqui neste mapa, que representa o número de novos registros no período entre 2015 e 2020 para cada Estado-membro, Portugal tem mais do que 16 novas introduções. Portanto, não está muito longe daquilo que nós verificámos agora neste ciclo de avaliação da DQM. A Convenção da Diversidade Biológica também é outra das convenções que se preocupa com as espécies não indígenas. É um tratado multilateral que tem como principal objetivo a conservação da diversidade biológica. As espécies não indígenas invasoras são referidas na Convenção como uma questão transversal. No artigo 8º é exigido que cada governo signatário evite a introdução e controle ou erradique as espécies não indígenas que ameaçam os ecossistemas, habitats ou espécies nativas. E, na verdade, se nós olharmos para o Plano Estratégico da Biodiversidade 2011-2020, víamos que uma das metas de AICI era o controle ou erradicação das espécies não indígenas invasoras, ou seja, a meta 9 dedicava-se exclusivamente às espécies não indígenas com comportamento invasor. Na Estratégia da Biodiversidade da União Europeia pós-2020 foram definidas novas metas e esta meta dedicada às espécies não indígenas invasoras, na verdade, não se perdeu. Aquilo que aconteceu foi que nós temos agora a meta 6, em que houve um restabelecimento desta meta através da erradicação e prevenção eficaz da introdução de espécies não indígenas na década 2020-2030. Finalmente, vou-vos falar dos grupos de trabalho que também tratam este assunto. O primeiro que vos falo, os primeiros de que vos falo, que na verdade são dois, enquadram-se no Conselho Internacional de Exploração do Mar, o ICES. Este ICES é uma organização intergovernamental de ciências marinhas que responde às necessidades do Estado e uso sustentável dos nossos mares e oceanos. No âmbito deste ICES existem dois grupos dedicados às espécies não indígenas, um que tem que ver exatamente com introduções e transferências de organismos marinhos e o outro que tem que ver com as águas de lastro e outros vetores de introdução associados à navegação. Ambos os grupos de trabalho coordenam-se muito com uma base de dados que é a Aquanis, e nesta base de dados existe já um sistema em que automático para avaliação do risco de novas introduções. E na verdade é uma questão que depois se liga muito à questão das águas de lastro e é uma questão que está em discussão se temos de terem atenção a estas análises de risco para perceber ou não a introdução de novas espécies quando há navegação de um porto para o outro. Finalmente, a última convenção de que vos posso falar é a Comissão de Proteção do Meio Marinho, do Meio Ambiente Marinho do Báltico, ou Comissão de Helsínquia, a HELCOM, que é uma organização intergovernamental e uma convenção marítima regional na área do Mar Báltico, assinada em 74 por todos os países costeiros do Mar Báltico. Portanto, nós não fazemos parte. No entanto, Portugal foi convidado a participar em dois grupos de trabalho, HELCOM, o Joint Expert Group NIS, ou seja, um grupo dedicado exclusivamente às espécies não indígenas, e o outro, um Joint Task Group relacionado com Ballast and Biofouling, ou seja, com águas de lastro e com incrustações.
E na verdade ambos os grupos são bastante recentes e são grupos que estão a trabalhar na questão de relacionar as rotas de introdução de algumas das espécies não indígenas, em particular aquelas que têm comportamento invasor. E pronto, por hoje é tudo e obrigada. Acho que foi um bocadinho demais, não? Não, não foi nada, acho que foi muito interessante, aprendemos todas muitas coisas novas e ficamos com uma boa, ideia do estado atual da implementação, das políticas relacionadas com a gestão das invasões biológicas no mar. Muito obrigada, Kátia. Nós fomos recebendo aqui alguns comentários, algumas, perguntas no chat e, eu vou dividir, isto com a Hélia para ver se não nos escapa nenhuma. Hélia, queres É, avançar com a primeira já? ok, então a primeira, para já, obrigada, Kátia. Aprendi muito, é sempre bom olhar para estas questões de outra perspectiva. E eu tenho aqui uma primeira pergunta, acho que eu, espero não ter perdido nenhuma antes, do Vítor Pombeiro, que pergunta em relação aos invasores que são comercializáveis, portanto, acho que está a falar das espécies que tu diste que às vezes eram consideradas para comércio, se elas são criadas em Portugal ou se são importadas. Elas ocorrem, portanto, a maior parte que eu falei, ocorrem naturalmente em Portugal, não é? Temos, por exemplo, a Rhoditapes filipinarum, de repente, é a espécie mais abundante no estuário do Tejo e penso eu que na maior parte dos estuários do nosso país. E aquilo que acontece, no caso particular daqui da zona de Lisboa, é que, associado ao problema da espécie invasora, existe um problema socioeconómico grave com a apanha ilegal, não é? Portanto, nesse caso particular, é uma espécie que foi introduzida, se não estou em erro, alguns nos anos 80, 90. É uma espécie que rapidamente ocupou o espaço da espécie nativa, de repente deixou de haver a espécie nativa e passou só a haver esta espécie não indígena. E claro que se criou aqui um nicho de apanha e de fonte de receita, não é? Depois temos os outros casos. Temos ali o caso da Magalhães gigas, que é um caso particular, não é? Que é a questão da ostra. A ostra é uma espécie por excelência da aquacultura. Nós exportamos ostra para a França e aquelas ostras muito. Portanto, na verdade, aí já é uma questão que tem que ver com a aquacultura e não com a apanha, e portanto não, a receita vem de uma exceção que está listada. As outras espécies que eu referi, há alguns exemplos, temos a Cynoceone regalis, a corvinata real, temos o caranguejo azul. No caso do caranguejo azul, por exemplo, o caranguejo azul ainda não é comercializado. Aquilo foi uma experiência feita no âmbito de um projeto com a Universidade do Algarve, em que havia um chefe de cozinha que estava a tentar aproveitar o caranguejo azul, a Blackfordia, que é uma pequena medusa, e tentar aproveitar para a alta cozinha e tentar criar ali também uma fonte de receita, mas há exemplos, não cá em Portugal, mas há exemplos de espécies que têm comportamento invasor. Uma delas é o peixe-leão ou peixe-dragão, não sei exatamente, em que no Mediterrâneo, por exemplo, se fazem workshops direcionados para as pessoas aprenderem a arranjar o peixe, porque é um peixe muito saboroso, mas cujo manuseamento pode ser perigoso. E, portanto, existe esta coordenação entre a espécie realmente está a crescer exponencialmente, é uma espécie que é apanhada em caça submarina e, portanto, alguém ensina a arranjar e a aproveitar e a usar, portanto, passa a ter valor, não é? Uhum. Mas sim, as que eu falei são todas espécies que são apanhadas nos nossos estuários, e por acaso no relatório da EQM, a única espécie com interesse comercial de que falamos no âmbito do critério D2C2, das espécies estabelecidas, é a Cynoceone regalis, a Corvinata real, e aquilo que se percebe é que já há um valor de mercado associado, não é? Porque também é um peixe que atinge dimensões consideráveis e que, portanto, tem valor comercial, sim. Kátia, no seguimento disso que tu estás a dizer, porque isso é interessante, porque aquelas espécies que podem ter então o tal valor económico, uma das maneiras de as controlar é a tal exploração, não é? Porque há um Sim. retorno, mas muitas das espécies que nós temos não têm interesse, não têm valor comercial, não é? Então a Cláudia Castro pergunta se estão a ser aplicadas estratégias ou métodos para o controle de espécies invasoras marinhas. Ou seja, imagino
além destas mais óbvias, não é, que existe aqui um Sim, nicho, como é que sim. nos outros casos onde nós não podemos aliciar ninguém a ajudar a controlar, como é que se está o que é que está a ser feito, se está a ser feito? Não há nada a ser feito porque, na verdade, estes planos de ação, por exemplo, o plano de ação da Magalhães Gigas foi um plano de ação que demorou algum tempo, não é? Todas estas coisas demoram tempos Exato, e é um tempo longo às vezes. Portanto, muitas vezes, ah, desde e a grande parte das espécies que nós temos na nossa costa realmente não são, tirando um ou outro bivalve, eventualmente o caranguejo azul, se for bem explorado, ou a corvinata real, quer dizer, não são espécies propriamente com valor associado. Claro que poderá haver, como há alguns projetos experimentais, um dos projetos até coordenado pela Paula Chainho, em colaboração com o IPMA, em que a tentativa era perceber se aquela espécie que cresceu exponencialmente na Lagoa da Albufeira se poderia ter propriedades em termos, outras propriedades, não é? Portanto, ser utilizada em biotecnologia e ter uma avaliação nesse sentido. Uh, Porque em questões, em termos nutracêuticos, se calhar não vale muito, não é? Portanto, se calhar é preciso também explorar um bocadinho a questão, não é? Mas lá exato, está, se for uma espécie não indígena, que não atinge nunca aqueles números brutais de poder ser considerada invasora, se calhar também não temos números que justifiquem o investimento, a nível científico e técnico, não é? Para tentar perceber estas questões. Uhum. Temos aqui outra. Dentro do mar é tudo muito mais complicado, não é? Para quem está habituado às invasoras terrestres, não fazes um bocadinho, às vezes, não pensa logo a dificuldade que é lidar com organismos dentro de mar Exato. aberto. Temos aqui uma pergunta do Gabriel Silva, pergunta em relação a planos de monitorização nos arquipélagos, não é? Porque as ilhas são de facto das áreas mais suscetíveis e afetadas pelas invasoras, e às vezes não se ouve muito falar de invasoras marinhas nas ilhas. Mas efetivamente existem. Eu não sei, eu não assisti à palestra do João Canning-Claude, mas sei que existe um programa de monitorização na Madeira, que é um dos mais longos, que é o programa de monitorização recomendado para marinas. Eu penso que eles fazem um método, o que utilizam é um método recomendado pela Smithsonian, se não estou em erro, em que colocam umas plaquinhas e veem as espécies incrustantes que vão assentando naquelas plaquinhas. Já os Açores, do que estou a par, mas lá está, e estou a ser o mais honesta possível, não vi o relatório da QM deles, portanto não estou a par do que é que está feito agora. Sei que tiveram alguns problemas com algumas, em particular algas, que adquiriram um comportamento invasor nessa sequência penso que tiveram alguns projetos LIFE aprovados para gerir essas questões. Não sei se foram bem sucedidos ou não. Pronto. Programa de monitorização a correr à séria, sei que na Madeira existe, sim. eu E há estava pouco, aqui à procura até do link dessa sessão para pôr aqui no chat, mas eu entretanto Eu faço a próxima procurar pergunta, isto. Eliana. Temos aqui uma pergunta sobre quais são os efeitos indesejáveis da ostra japonesa, pergunta a Sónia Marques. a ostra, a primeira questão é uma questão de salubridade, não é? Se apanha, a grande parte da apanha é uma apanha ilegal, não é muito adequado e é apanhada em zonas, muitas vezes, por pessoas que não respeitam as questões dos tempos de apanha, se é possível apanhar, se não, as espécies, muitas vezes esta ostra, não, a Roditapes não vai à depuradora, portanto, todas estas questões é uma questão de salubridade, em princípio, porque a espécie em si é comestível e daí ela foi introduzida porque tinha valor económico para a aquacultura, não é? Portanto, na verdade, ela tem valor nutricional, tem valor económico, é uma espécie que cresce. O problema é que chegou aqui e ocupou o espaço da nossa nativa, não é? E pronto. Pois, o grande problema é muitas vezes acaba por ser precisamente a biodiversidade nativa, não é? Que acaba por ser Exatamente. substituída. Eu há pouco Um, ia a dizer, os únicos trabalhos que conheço que tentaram erradicar espécies em meio marinho, acho que só há um caso de sucesso, que foi numa pequena baía,
E isto acontece porque estes organismos, muitos deles também têm ciclos de vida complexos, não é? Não vivem sempre agarrados à rocha ou não vivem sempre na coluna d'água. E, portanto, como são organismos que têm uma grande capacidade de se mexerem, mesmo entre fases e entre estádios de desenvolvimento, é difícil geri-los, erradicá-los ou controlá-los ou o que seja. E é sempre. Depois agora está aqui alguém, eu acho que tu também orientas fora do mar. Aqui há alguém a perguntar sobre o Lagozinho Vermelho de Louisiana, que tem um impacto positivo na economia, também resulta agora do plano dele, não é? Plano de ação. Sim, sim. E a Maria Cláudia pergunta se devemos mantê-lo nos ecossistemas, tendo em conta esse impacto. Ah, Não, o problema, o lagostim, primeiro eu tenho que esclarecer, o lagostim de Louisiana é uma espécie de água doce. Nós temos na nossa lista de espécies não indígenas, marinhas e de águas de transição, porque, na verdade, verificou-se que os impactos que estavam descritos para esta espécie existiam ao nível do estuário e de uma zona já que tinha uma salinidade variável. E foi por isso que nós a incluímos na nossa lista de espécies não indígenas de águas de transição, e não é a única espécie de água doce que nós temos. De qualquer das formas, lá está, a questão da erradicação é quase impossível, porque mesmo com este plano de ação, com certeza que ele continua a estar com números expressivos no meio onde sempre viveu, não é? Onde está desde os anos, penso que também foi alguns nos anos 80, portanto, penso que esteja, que continua a estar com números muito expressivos, portanto, eu diria que é quase impossível conseguir tirá-lo, conseguir erradicá-lo, pronto. Uma outra pergunta aqui, que a Cátia, que é do Vítor Pombeiro, e que eu acho que isto envolve uma questão que muitas vezes nós trazemos à baila, que tem a ver um bocado com esta questão ética ou até das consequências depois de usar estas espécies num circuito comercial, que é se ao aumentar, criar um valor económico, não vai haver a hipótese de começar a haver criação para venda, aumentando o número de indivíduos e potenciais fugas de cativeiros. Ou seja, isto é uma daquelas questões, não é, que A questão é, nós temos, portanto, hum, estas, os tais regulamentos de que falei, há um regulamento também dedicado às espécies para a aquacultura. Portanto, nós não podemos cultivar só haia não indígena, cresce bem, vai-me dar aqui uma receita, então eu vou cultivá-la e vou viver à conta desta espécie. Isso não é possível de fazer assim, porque existe aqui uma regulamentação, eu deixo-vos assim um pequenino, lá miré, mas existe uma regulamentação pesada, não é? E que exige que se eu quero cultivar mesmo a Magalhães gigas, se eu a quero cultivar, eu tenho que obedecer a uma série de regras, nomeadamente a tal questão de ter espécies só triploides, ter só organismos triploides e por aí, não é? Portanto, as coisas não são assim tão simples. Por outro lado, hum, acho que há a questão de se a espécie já está introduzida, se ela está a causar impactos, também, e isso foi engraçado no plano de ação do Lagostim Vermelho. Se vocês lerem o plano de ação do Lagostim Vermelho, também não, o plano de ação dá diretrizes certas de como é que os organismos devem ser mortos, por exemplo. Portanto, não há qualquer tipo de forma leviana de tratar este assunto. Este assunto é todo ele muito regulado, muito regulamentado, tudo muito dentro de regras, exatamente para evitar essas questões menos éticas, não é? tu falavas aí da questão da pleidia, não é? Da triploidia das ostras. Nós aqui na Ria de Aveiro, que também é um dos locais onde se cultiva, ela já foram observadas e até bastante maiores do que aquelas que estão nas camas, essa ostra fora das camas. Essa questão é recente, esse cuidado que se tem, ou antigamente não se fazia e pode ter havido já risco de introdução e ainda não, não é? Como é que Pronto, a questão eu acho que todas estas questões relacionadas, a ostra cá é muito antiga, não é? é muito Nós temos antiga, exatamente, não é? as ostras estão cá desde os descobrimentos, pelo menos Exatamente. é o que nos dizem. Esta questão toda põe-se exatamente porque a aquacultura em si, é por isso que o plano da ostra tem uma forte componente do estudo do ambiente, não é? Temos que manter a qualidade ambiental daquelas zonas. E a questão da fuga é, se for um triploide a fugir, não há problema nenhum porque ele não se vai reproduzir. Ao passo que se for um diploide, ele vai se reproduzir ou vai ter maiores probabilidades, vai ter probabilidade de reprodução e de poder eventualmente
invadir aquele espaço, não é? E é esta a questão, acho que tem que ver com isso, Eliane. Não sei se. Sim, sim. Temos aqui outra questão da Maria João Torres que diz: tem havido escassez de lampreia, nomeadamente no Tejo. Poderá haver alguma competição com espécies invasoras ou será um problema de pesca intensiva? Não sei, mas as duas estão listadas como problemas gravíssimos de ameaça à biodiversidade, portanto, até podem ser as duas ao mesmo tempo. Não sei, sei que, por exemplo, o tal, eu não sei em que tempo é que, eu não sei nada de lampreias, portanto, lampreias para mim é só um bicho que tem uma boca horrível, mas de qualquer das maneiras é um bocadinho aquela questão de ver. hum, que o Tejo está a ser sujeito a duas pressões grandes, não é? Tem pesca lúdica e pesca e ao mesmo tempo está a ser, tem uma grande pressão por parte da introdução de novas espécies não indígenas. Não sei, não consigo responder. Eventualmente, se calhar, essa espécie também estará a ser afetada por algum tipo de alteração da escorrência de montante, não sei. Como é uma espécie daquelas que andam entre zonas com salinidade variável. É um dos Mas problemas que já falávamos também ao bocado, não é? Ou seja, debaixo de água, muitas vezes os problemas já só se detectam quando já estão numa fase em que já há muito pouco que se possa exato. fazer. Exato. Não sei se temos aqui Hum, muito. mas aqui, as pessoas são muito interessadas no lagostim, temos que convidar o Pedro Anastácio. O José Também vou Alberto, colocar aqui no chat a sessão do Pedro em que fala um bocado isso do. é isso. O José Alberto pergunta sobre o lagostim vermelho, se não é potencialmente perigoso em alguns rios, dada a acumulação de poluição e a incidência de toxicidade no seu organismo. Não consegui perceber, peço desculpa. Se o lagostim vermelho não Sim, é potencialmente perigoso em alguns rios, dada a acumulação de poluição e incidência de toxicidade no seu organismo. talvez. Lá está. Em relação a contaminantes, então, não sei rigorosamente nada, mas penso que o consumo, se calhar, deve de haver algum tipo de segurança, não é? Para nós o vermos à venda nas grandes superfícies, diria que não é perigoso estar a comê-lo, mas não sei, mas isto, quer dizer, eu confesso que Eventualmente, só comprei uma vez para provar. deve preencher os mesmos requisitos que as outras coisas que são usadas para a alimentação, com certeza, suponho eu, testes, e não Penso deve ser assim, que apanhar em qualquer lugar e para a venda. Não pode exatamente. ser. Diria que não. Há aqui uma série de perguntas sobre os certificados, mas a Elizabeth tem estado aqui ativamente a responder, e eu acho Agora que sim, acho que já estão as duas são sessões de chats, respostas. das ilhas e dos lagostins. O link para o canal do YouTube onde podem assistir e rever algumas dessas discussões e mais detalhes sobre o lagostim vermelho. É isso. Já estamos aqui adiantadíssimas na hora. Tens Pois, muitos parabéns. Nós depois mandamos-te o chat para tu veres. Muitas pessoas a agradecer e dizer que gostaram muito. ai, obrigada. E por isso, obrigada a nós também. Eu acho que não deixamos escapar perguntas, mas é difícil de controlar este chat tão sempre a movimentar-se. Um, o lagostim, estava aqui uma pergunta do Vitor. O lagostim está na lista das espécies invasoras, sim senhora. Só que tem Está, um plano de ação que contempla o que eu costumo dizer que é invasivoria. é isso, é mais ou menos isso. Pois, porque isto depois tudo tem exceções. Pronto, eu até achava que as perguntas se calhar iam cair um bocadinho na questão das águas de lastro e por aí. Eu tinha uma pergunta na água de lastro, que eu acho Sim, que sei uma das respostas, mas acho que sai muito do contexto que a maior parte das pessoas estão a perceber, portanto gostava de te perguntar, porque de certeza que a resposta é muito mais complexa do que eu tenho ideia, que é, quando falaste, por exemplo, das diretivas que ainda não estão em ação, mas que supostamente vão estar, para controlar os organismos vivos nas águas de lastro, que métodos é que há atualmente para fazer essa limpeza, vou dizer assim, entre aspas. há alguns métodos que têm a ver com luz UV e coisas deste género, mas na verdade, há sistemas de filtração. Mas são coisas que os navios se queixam de que são bastante dispendiosas. Grandiosas, não é?
E, por exemplo, há uma questão das águas de lastro que a primeira vez que li a convenção, eu e um colega ficámos em choque, que é a própria convenção em si, contempla algumas exceções. Portanto, no caso de Portugal, e isto é uma questão só para as pessoas pensarem um pouco, no caso de Portugal, o navio, e a frase é mesmo, o navio, portanto, o navio Carvor, a bandeira de Portugal, pode navegar livremente nas águas portuguesas. O que é que isto quer dizer? Em Portugal, navegar livremente nas águas portuguesas quer dizer que pode ir de Portugal continental para Madeira. Até às ilhas. Pronto. Isto é um bocadinho complicado de contornar, mas lá está. Depois há um sem número de outros detalhezinhos que podem salvaguardar esta questão, mas todas estas questões das não indígenas ou das invasoras, ou o que lhes queiram chamar, eu prefiro chamar não indígenas, porque podem ou não ter comportamento invasor, mas a verdade é que é muito complexa, porque depois mete sempre a política e a política está sempre lá no meio e tem grandes impactos económicos. E no meio marinho, como a Eliana diz, está debaixo d'água, não se vê. Há o problema grave de não conseguirmos controlar o que está a acontecer, porque também não temos programas de monitorização a correr à séria. Pronto, é um problema. Eu imagino que as questões de range, da área de distribuição nestes restos, às vezes é desafiante. Nem consigo imaginar como é que se limita até onde é que determinada espécie tem o seu native range, não é a sua área de distribuição nativa, e depois onde é que é a fronteira para passar naquela zona ela já é não nativa, já é exótica. Deve ser ainda mais, mais Mas nebuloso. aí lá está, é a questão de nós temos aquilo que nós tivemos a olhar, alguns daqueles documentos são leis escritas por pessoas que escrevem leis. E, portanto, também temos que olhar com esta diferença. Mas, por exemplo, na Diretiva 4 de Estratégia Marinha e na própria OSPAR, apenas consideramos espécies introduzidas por ação humana. Tem que haver um vetor da ação humana. Se não houver, não é não indígena. Mas agora começa-se a falar da questão das alterações climáticas. E no caso particular de Portugal, nós temos muitas espécies no sul, principalmente ali na zona do Algarve, muitas espécies que têm limite de distribuição norte, alguns no norte da África a aparecerem. E algumas destas espécies até têm impacto. Algumas delas, tipo aquele verme de fogo ou o que seja, têm um impacto conhecido nos humanos, não é? Os humanos é sempre o que interessa mais. O resto também não se vê, está tudo bem. Uhum. E então esta questão é difícil de gerir, é difícil de É avaliar. super desafiante. É. Nós tentamos. Olha, já estão aqui pessoas a dizer que tem que haver um grupo a falar, dedicado à flora algal invasora. Eu também acho que sim, concordo, que é difícil. A identificação das algas é difícil, não é? Portanto, É muito é difícil, um é. grupo taxonómico muito, muito Exato. complicado. Está aqui alguém a dizer que com as alterações climáticas vai ser pior. Vai ser pior para umas e vai ser melhor para outras. Mas de Exatamente. certeza que para algumas vai ser pior. Vai. Mas também há Nós- espécies que vão regredir, as espécies invasoras, se prevê que vão regredir as áreas de distribuição com as Sim. alterações climáticas. Ou seja, a diversidade dentro das invasoras é muito grande. E por isso é Claro. como as espécies nativas, umas vão ganhar, outras vão perder. Há um projeto, para quem estiver interessado, há um projeto de ciência cidadã, que é o NEMA, Novas Espécies Marinhas do Algarve, e o trabalho destes colegas é muito interessante porque é isso mesmo, não é? É ver o que é que está a chegar, o que é que está a alargar a distribuição para norte. É um dos nossos próximos Pronto, é o João. convidados, talvez para a próxima sessão. Vamos ver se os conseguimos Sim. trazer cá. Sim, acho que sim. É um trabalho giro, mesmo muito, é giro, muito é muito interessante. giro. E de vez em quando descobrem cada coisa que acabou de chegar. Exatamente. Ok. É. Minha gente, estamos por aqui. Já são 10h30 quase. Nós a dizer que não ficávamos às 10h30.